Olá, saias! Como vão? Meu nome é Bruna Marques, sou diretora e fundadora do Descomplicando o Inglês Jurídico, também sou advogada e tradutora jurídica. Espero que vocês gostem de mais essa dica. Você sabe como um advogado brasileiro pode atuar nos Estados Unidos? Muita gente me pergunta isso, inclusive chegaram algumas perguntas aqui no YouTube em relação a isso. Então vamos lá, o cenário é o seguinte: você é advogado aqui no Brasil, então você, obviamente, fez sua faculdade de Direito, passou na sua OAB, e aí você quer, então, mudar para os Estados Unidos e trabalhar como advogado lá nos Estados Unidos. Isso é possível? Sim, isso é possível. Nos 50 estados dos Estados Unidos, as regulamentações e as leis para essa situação são diferentes, tá? Então eu vou falar aqui do que acontece em Nova York, no estado de Nova York e no estado da Califórnia. Se você decidir ser advogado no Texas, aí você vai ter que realmente estudar a legislação do Texas e as regulamentações para você saber se você pode advogar lá e o que você tem que fazer para advogar lá. Então eu vou falar de Nova York e da Califórnia. Então, a maneira mais rápida, vamos dizer assim, de você começar a atuar nos Estados Unidos como advogado, se você já é advogado aqui no Brasil, você faz um LLM, que é como se fosse um mestrado de direito. Se você fizer esse LLM full-time, ou seja, em período integral, você consegue terminá-lo em 1 ano. E aí depois que você então termina esse LLM, você sit for the bar. Não é para você sentar lá no bar tomar cerveja. Sit for the bar é prestar o exame de ordem lá dos Estados Unidos. Então, a gente fala aqui no Brasil, OAB, o equivalente da OAB nos Estados Unidos é o bar. Muito bem. Então, você é advogado aqui no Brasil, foi para Nova York ou para Califórnia, fez o LLM. Aliás, você pode fazer o LLM em qualquer estado dos Estados Unidos, mas aí você tem que prestar o bar em Nova York ou na Califórnia, tá? E aí você já consegue começar a advogar lá nos Estados Unidos. E uma outra pergunta que me chega também é: tá, já entendi como é que eu faço, para ser advogado lá nos Estados Unidos, quanto isso custa? Bom, esse é um investimento bem relevante, não é um investimento qualquer. Então, para você, eu já inclusive fiz essa pergunta para alguns advogados brasileiros que atuam lá e, portanto, passaram por todo esse processo. E o que eles me falam é o seguinte: para você, então, pagar o seu LLM, geralmente o LLM, dependendo da faculdade, fica entre 50 e 70 mil dólares. Então, pagar o LLM, pagar seus custos de moradia, pagar seus custos de alimentação, pagar os custos de se preparar para o bar, fazer a prova, etc., fica mais ou menos entre 500 e 700 mil reais. Sim, é um investimento muito significativo, mas também vamos lembrar que se você realmente for bem sucedido nos Estados Unidos como advogado, os honorários lá são também bem generosos com o advogado. Então eu me lembro que em uma das extensões universitárias que eu fiz lá nos Estados Unidos, o nosso professor era advogado também, além de ser professor de direito, e ele era advogado contratualista, é isso mesmo, contratualista, e aí ele era sócio de um escritório em Nova York, e ele falou, tô falando aí de 2018 mais ou menos, então nessa época ele falou pra gente que os honorários dele, horários, porque lá eles cobram por hora, então por hora os honorários dele estavam entre 1.200 e 1.400 dólares. Então, sim, R$500 mil é um investimento super considerável, mas também os honorários advocatícios lá são bem altos, então há uma grande chance de você conseguir recuperar esse dinheiro, tá? Então vamos lá, você é advogado aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos, faz um LLM, presta o Bar Examination ou em Nova York ou na Califórnia, passa no bar e já pode começar a exercer. Como é que é isso nos 48 outros estados? Se você quiser advogar em outro estado, a não ser Califórnia e Nova York, você realmente vai ter que estudar esse estado específico para ver quais são as regulamentações e como é que funciona isso lá.